Depois de descartar Vitor Cuesta e Aloysio Boi Bandido, o São Paulo elegeu uma prioridade quando o assunto é reforços. E no vídeo de hoje do canal do Nicola vou dar detalhes. Bora falar também sobre o Corinthians. O presidente Duílio Monteiro Alves demonstrou pessimismo em relação a Maicon. O que diz o empresário do jogador? E Abel Ferreira, vai ou não renovar o contrato com o Palmeiras? Ouvi um dirigente alviverde e ouvi uma pessoa do staff do Português. Para completar, atualizações sobre a busca do Ceará por um novo técnico, Vasco da Gama com chegada e saída, Daverson tem chance de jogar no América. Bora contar ainda a respeito de Renan, zagueiro do Palmeiras com vários interessados, e tem uma informação exclusiva. Os clubes de futebol no Brasil querem transformar André Sanches em presidente da CBF. Já te dou todos os detalhes também dessa história. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo desde 2000, trabalhando na área. E a ideia por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Para não perder nada, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa as notificações. Você vai ficar por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Beleza? Bom, bora começar contando que esse vídeo tem um oferecimento de sportbetbr.com, casa de apostas esportivas que tem um grande Milton Neves como embaixador. E para não perder a oportunidade de se dar muito bem, 3 jogos que eu separei para esse sábado, todos decisivos no futebol brasileiro e com cotações bem legais. Primeiro tem Palmeiras e Red Bull Bragantino, jogo no Allianz Parque, vitória alviverde pagando R$ 1,57, o empate pagando R$ 3,75 e se o Red Bull Bragantino vencer, a vitória paga R$ 5,25. Também nesse sábado, Ipiranga e Grêmio, final do Campeonato Gaúcho, primeiro jogo. O Ipiranga, que foi uma das surpresas do Campeonato Gaúcho, paga R$ 3,30 em caso de vitória. O empate paga R$ 3,25, bom número, hein? E a vitória do Grêmio pagando R$ 1,95. Já na final do Campeonato Goiano tem Atlético Goianiense e Goiás. Vitória do Atlético R$ 2,25, o empate R$ 2,90 e a vitória do Goiás pagando R$ 3,10. Não fica fora dessa, pega agora mesmo o link no comentário fixo e já faz seu cadastro. Bom, bora começar o vídeo com um giro de notícias. Dorival Júnior é uma das possibilidades para o Ceará, que demitiu nessa sexta-feira Thiago Nunes. Chequei com pessoas das duas partes, do Ceará e do staff do Dorival, e é um nome que agrada. Ontem, durante o programa do Nicola, até perguntei para o presidente Robinson de Castro qual seria o perfil. Ele disse que daria preferência a um treinador brasileiro e completou dizendo que gosta que esse técnico tenha um time equilibrado e ao mesmo tempo ofensivo. Acho que pode ser uma boa pro Dorival Júnior, torço para que o negócio dê certo. Bora falar que Dedé ainda não rescindiu seu contrato com a Ponte, mas parece ser uma questão de tempo. Vocês lembram, o Dedé, zagueiro do Vasco, do Cruzeiro, havia fechado com a Ponte, contrato até dezembro. Ganha R$ 55 mil por mês, mas no Campeonato Paulista só conseguiu atuar 2 vezes e nas 2 não teve boas participações. Tem sofrido muito com lesões musculares, a Ponte tenta a rescisão do contrato do zagueiro que ficaria desempregado. E o Zeca, vocês lembram dele? Artilheiro do Mirassol no Campeonato Paulista, autor de 6 gols, foi especulado no Cruzeiro, entre outros clubes, mas já tem um novo time e não é brasileiro. Ele fechou com o Daegu, time da Coreia do Sul, já embarcou para a Coreia do Sul, nem participou da partida do Mirassol na noite dessa sexta pelo torneio do interior. Para completar o giro de notícias, bora falar sobre o Vasco da Gama, que já acertou o empréstimo de Galarza até o fim da temporada para o Curitiba, empréstimo com opção de compra de acordo com o Regis Marques, que é empresário do Galarza, só falta a assinatura do contrato de empréstimo. E se o Galarza está saindo, tem gente chegando. O César Luiz Merlo, que é jornalista argentino, cravou que o atacante Carlos de Penha, uruguaio, 30 anos de idade, está fechado com o Vasco da Gama. Esse atleta pertence ao Dínamo de Kiev, o contrato dele até lá no Dínamo termina em dezembro, mas Dínamo e Vasco toparam um empréstimo até a metade do ano. O Depenha, que vinha sendo titular do time, na atual temporada tem 23 jogos, 2 gols e 3 assistências, tem 30 anos de idade, já passou pelo Middlesbrough, enfim, tem uma carreira relativamente bacana, atacante de lado de campo, que chega para reforçar o Vasco para a Série B do Brasileiro. Bom, bora falar agora sobre Daverson. Muita gente tem especulado que o Daverson, que está de saída do Palmeiras, será reforço do América. O goleiro Jailson, que já fez esse movimento antes, saindo do Palmeiras e indo para o América, foi um dos que reforçaram essa ideia. Ele fez o convite para que o Daverson se junte ao time. O que eu fiz? Perguntei para o Marcos Salom, que é o cara que manda no América, se existe alguma possibilidade dessa negociação. E a resposta do Salom foi a seguinte, abre aspas, não tem nada de verdade, fecha aspas. O grande problema é financeiro. O Daverson custa ao Palmeiras uma média de R$ 700 mil por mês. O teto salarial no América está bem distante disso. Então eu vou me basear no que disse o homem forte do futebol do América para descartar tal possibilidade.
Já o zagueiro Renan, só 19 anos de idade, era titular absoluto no Palmeiras até a temporada passada e de forma meio que inexplicável perdeu todo o espaço em 2022, tem só 2 jogos. Esse zagueiro tem sido alvo de vários clubes interessados. Contei para vocês nessa semana que o Red Bull Bragantino já procurou o Palmeiras com a intenção de contratá-lo por empréstimo ou até em definitivo. E não foi o único. O Botafogo, o Curitiba e o Atlético Goianiense também já fizeram contato com o Palmeiras para demonstrar a intenção de ficar com o atleta. Os únicos desses todos que podem comprar o Renan são o Botafogo e o Red Bull Bragantino. Até por isso, eles têm prioridade nas negociações. O Palmeiras está decidindo o que fazer com o Renan. Ao que parece, Abel Ferreira não quer contar com o zagueiro, que era até a temporada passada, como eu disse, extremamente valioso. Seguindo com o giro de notícias, bora falar a respeito do próprio Abel. Na segunda-feira da semana passada, dessa semana no caso, né? Ele deu uma entrevista ao Roda Viva e disse que parecia ser questão de pouco tempo para que fizesse o anúncio sobre a renovação ou não do contrato. Ele falou que não podia contar no programa sobre sua decisão, porque primeiro queria informar os jogadores. Então a gente imaginou que na terça ou no máximo quarta-feira esse assunto da renovação do contrato estaria resolvido. Já estamos no sábado e até agora nada. Muita gente especulando que ele já renovou, tem gente especulando que ele não vai renovar. O que eu fiz? Entrei em contato com um dirigente do Palmeiras e também com uma pessoa do staff do Português. A pessoa do Palmeiras assegurou que ainda não há novidades e prometeu que assim que tiver qualquer coisa vai me passar em primeira mão. Já em relação ao staff do treinador, uma pessoa em Portugal que trabalha muito próxima do Abel. A pessoa escreveu o seguinte, abre aspas, escreveu via WhatsApp. Ainda nada, continua bem encaminhado, mas ainda nada fechado, fecha aspas. As conversas continuam, a Leila Pereira fez uma proposta extraordinária. Salário padrão europeu, bônus por títulos gigantes, extensão do vínculo até dezembro de 2024, passagens aéreas em voos fretados do Brasil para Portugal para que ele pudesse matar a saudade dos familiares, segurança particular para ele e para todos os auxiliares, autonomia total no departamento de futebol. Tudo isso mexeu com o Abel. Embora o Abel tivesse os planos de deixar o Palmeiras ao longo dessa temporada. Então é isso que acaba pegando. O Abel não quer dar a falsa esperança de ficar no Palmeiras por bastante tempo, imaginando que possa sair na metade do ano em caso de boa proposta. De qualquer forma, se ele aceita essa oferta, ele deixa que a Leila ganhe moral com o torcedor, porque a Leila vai mostrar que fez todos os esforços para manter um técnico super vitorioso. E se pintar uma proposta, por exemplo, do Benfica, do Sevilha ou de qualquer outro clube na metade do ano e o Abel quiser ir embora, o Palmeiras recebe uma multa rescisória maior. A multa hoje é de 1 milhão de euros. E a ideia com um novo contrato é de que certamente essa multa rescisória seja bastante aumentada, o que pode favorecer o Palmeiras em alguns meses. O que eu posso assegurar para vocês é, se o Abel renovar, ele não ficará até 2024, embora muita gente já tenha feito essa leitura. Bora seguir por aqui e falar a respeito de André Sanches como presidente da CBF. Você já tinha ouvido falar sobre essa história? Então quero te contar que vários clubes brasileiros têm se movimentado nessa direção. Tudo porque há bastante tempo a CBF só tem como dirigentes pessoas que vêm das federações. Por exemplo, nesse momento o Edinaldo Rodrigues é o presidente da CBF, inclusive acaba de ser eleito até março de 2026, de 2026, desculpa, e o Edinaldo era da Federação Baiana, antes Marco Polo Del Nero, entre vários outros, todos ligados sempre a federações, nunca um representante de clubes. E aí, os principais times do país, ou alguns dos principais times do país, diante desse cenário, falando, pessoal, precisamos pensar em um plano B, a gente precisa ter um representante nosso à frente da CBF. E foi nesse contexto que surgiu o nome do André Sanches, alguém com muita experiência nos bastidores, alguém que já teve papel importante até no fim do Clube dos 13 e que já trabalhou na CBF como coordenador de futebol em outros tempos. Ronaldo Fenômeno, que é dono ou possível dono do Cruzeiro, é um dos maiores defensores da ideia do André Sanches. Ronaldo e Andrés têm uma relação extremamente próxima desde que o Ronaldo atuou como jogador no Corinthians. Só que não é nada para agora, tá? Como eu contei, o Edinaldo acaba de ser reeleito e a próxima eleição é em 2025 para 2026. Então, durante esse tempo, a ideia é angariar votos, a ideia é mostrar para os clubes e para as federações que a presença do André seria benéfica para todos, ainda que exista rivalidade com o Palmeiras, com o São Paulo, com o Santos, entre outros. Só para arrematar, é legal contar que nesse período, até 2025, quando ocorre a eleição, vários movimentos importantes serão feitos no futebol brasileiro. Entre eles, a criação de uma liga e a saída do Campeonato Brasileiro do comando da CBF. A ideia é que essa liga tenha responsabilidade em cima da gestão do Campeonato Brasileiro das séries A e B
Paralelamente a isso, ainda vai se discutir e negociar a venda dos direitos de transmissão para investidores internacionais. Agora falar a respeito de Maicon, volante que tem interesse do Corinthians e volante que quer jogar no Timão. Mas o presidente Duílio Monteiro Alves deu um banho de água fria nos torcedores do Corinthians, demonstrando pouca esperança no negócio. O Duílio falou o seguinte, abre aspas, não depende do Corinthians, depende do Shakhtar. Se for até junho ou julho, não interessa. Nessas condições, não é possível ser feito, fecha aspas. O Shakhtar tem insistindo em liberar o Maicon somente até a metade do ano. Mais do que isso, se depender só do Shakhtar, o Maicon será vendido. Essa opção de empréstimo até a metade do ano foi sugerida pela FIFA, que acabou liberando todos os atletas do leste europeu que são estrangeiros. O Shakhtar, isso vale para o Maicon, mas para todos os outros, para o David Neres, para o Pedrinho, para o Marcos Antônio, enfim, para todos os atletas que você lembrar. A ideia do Shakhtar nesse momento é se desfazer desses atletas em definitivo. Fui perguntar para um empresário do Maicon, o Marcelo Voyonich, se de fato dá para esquecer Maicon no Corinthians. Como é que está essa situação? Se o Andrés de fato expressou o sentimento do momento. O Marcelo demonstrou mais otimismo em relação à possibilidade de um acerto. Ele entende que o Shakhtar está fazendo o papel dele de aguardar em busca de propostas. A frase foi a seguinte, abre aspas. O prazo está se... peraí, essa frase aqui ainda é do Duílio, tá? O prazo está se esgotando, temos que entender a situação que eles passam, no caso o Shakhtar. E eles querem vender os atletas. Agora sim, a frase do Marcelo. O Shakhtar está segurando até os 45 do segundo tempo, mas estamos buscando o quanto antes a solução. O Corinthians não desistiu da contratação do Maicon, não desistiu. Posso assegurar para vocês que ainda existem tratativas. O que o Corinthians está fazendo é aguardar para que não existam propostas em definitivo pelo Maicon. Diante desse cenário, o Shakhtar vai ser obrigado a emprestar o jogador até dezembro, com o Corinthians assumindo quase todos os salários do jogador. O Maicon vai abrir mão de um pequeno percentual em cima do que ganha, para que o Shakhtar não tenha gasto nenhum durante esse período. Para ser mais preciso, ou para contar um bastidorzinho, o Shakhtar não está pagando o salário do Maicon nem dos outros atletas nesse momento. Todos estão liberados para procurarem outros clubes e, enquanto isso, nem salário eles recebem. Essa definição talvez aconteça na próxima semana, pelo menos essa a expectativa dos dirigentes corintianos e também do empresário do atleta. Bora falar agora sobre o São Paulo. Contei para vocês nessa sexta-feira que Vitor Cuesta e Aloysio Boi Bandido estão descartados. O Boi Bandido demonstrou muita vontade de jogar no São Paulo. O Vitor Cuesta, que em outros tempos já foi desejado pelo Tricolor, está numa lista de disponíveis do Internacional. Ainda assim, a ideia do Tricolor não é contratar nenhum deles. Conversei com o presidente Júlio Casares, que revelou que hoje a prioridade é achar um atacante de beirada, como ele se referiu a um jogador de velocidade que atua pelo lado do campo. Embora, nesse momento, São Paulo esteja muito preocupado também com o fluxo de caixa. Então não imagine um atacante de beirada ou um atacante de lado de campo que chegue para ganhar muito dinheiro com salário alto ou com direitos econômicos fixados em valores muito grandes. Não vai por esse caminho. O São Paulo pensa em fazer uma aquisição barata, uma aquisição que não tenha muito custo. Por exemplo, Vitinho do Dynamo de Kiev. Se o Dynamo topar emprestar e o São Paulo tiver que pagar só os salários, pode ser um caminho. Luiz Henrique, atacante que foi revelado no Botafogo, foi jogar no Olympique de Marselha. Seria uma outra alternativa. Só que a questão do Luiz Henrique, ela deu uma complicada. O Luiz já revelou recentemente que vai ficar no Olympique pelo menos até a metade do ano. Ou seja, até o fim da temporada francesa. Ele acabou de ter um filho, entende que nesse momento a mudança para o Brasil seria ruim. Esse jogador tem só 20 anos de idade, na atual temporada 22 jogos, sendo 9 como titular. O Olympique de Marselha é um dos bons times do campeonato francês, embora ele não seja titular por muitas vezes, é um cara que tem ganhado espaço, só 20 anos de idade. O Olympique havia pago 4 milhões de euros para tirá-lo do Botafogo. Então saiba que o São Paulo está de olho no mercado, prospectando nomes para lado de campo, jogador de velocidade. Há um entendimento de que o São Paulo ainda precisa melhorar essa questão. O Aloysio Boi Bandido está descartado porque o São Paulo entende que já tem atletas para essa função. O Vitor Cuesta foi considerado muito alto, ele ganha R$500 mil por mês. E o Internacional ainda gostaria de uma compensação financeira para liberá-lo. Antes de fechar, só mais duas informações. 42 mil ingressos vendidos para São Paulo e Corinthians nesse domingo. Na primeira hora de vendas, foram 15 mil ingressos vendidos. A expectativa é de que ainda nesse sábado toda a carga de 60 mil seja esgotada. Para completar, o Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou nesta sexta-feira o orçamento de 2021.
que registrou um déficit de 106 milhões de reais. Foram 169 votos a favor da aprovação, 56 votos contrários, ou seja, 75% dos conselheiros aprovaram, disseram sim para o orçamento, para o balanço que foi muito ruim, né? Não é nem orçamento, é o balanço, né? Para o balanço que foi muito ruim, mas foi marcado também por uma série de pequenas questões, como pagamento de dívidas, recusa de propostas de atletas para clubes do exterior, porque a ideia é que esses caras se valorizem mais e possam reforçar o time, enfim, entre outras coisas. Prometo voltar assim que surgirem mais notícias para deixar você super bem informado. Curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, de se inscrever, aquela coisa toda. Abraço, tchau!